Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Você que participa conosco, que está chegando aqui comigo na Rádio X40, programa Viver Melhor. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Então, esperando aí a nossa turma. Eu sempre conectando aqui a página da Rádio X40 para compartilhar. Então, um minutinho agora no início para a gente compartilhar a nossa live com os nossos amigos, os nossos grupos. Hoje a gente tem um assunto muito interessante. Vamos ver aqui na live, vamos colocar aqui. Nosso assunto de hoje, a gente vai continuar o nosso assunto sobre os cristais, sobre a energia mineral curadora. E hoje eu vou ensinar você a fazer elixir com os cristais. Então, como eu carrego a água com a energia mineral para que nós possamos beber essa água como um tônico, como um fortificante, como um limpador interno, para nos harmonizar de tudo aquilo que a gente precisa. Sim, não é somente a erva que tem benefícios em chás. Nós também podemos aproveitar a água com a potencialidade das pedras, né? A gente conhece mais os chazinhos, as ervas, né? Todo aquele conhecimento da fitoterapia, da fitoenergética que nós falamos bastante a semana passada. E hoje eu vou falar sobre a prática curadora com as pedras, né? Que a gente carinhosamente chama de cristais. Então, deixa eu ver aqui se tá saindo o som direitinho. Se tiver perguntas, eu acompanho. Vamos colocar aqui na nossa página. Ao vivo. Hoje eu trouxe aqui, acho que não tá dando pra ver, né? Ai, tá, tô ouvindo. Deixa eu tirar o som. Pra não dar eco pra gente. Quem é que já tá online aí, vai me dando um oizinho pra eu ver. Olha, a Andréia entrou. Então, olha a minha caixa. Dá uma espiada na minha caixa de pedras. Cheio de pedrinhas aqui. Tem essa. Tenho mais pedrinhas aqui. Tenho mais pedrinhas. Às vezes as pessoas me perguntam: ah, Cris, onde que tu guarda, né? Mais umas aqui dentro da minha necessaire. Ó, vamos cuidar para não rolar tudo aqui, não quebrar. Tem algumas pedras que estão embaladinhas, né? Que elas precisam ser protegidas. Aqui eu tenho uma pedrinha que tá protegida. Tem umas que são brutas, então a gente precisa guardar separadinha. Algumas pedras, como a obsidiana, por exemplo, ela não pode estar guardada junto com as outras. Ela tem que estar num local separadinho, né? Por conta da própria propriedade energética que ela tem. Então tem alguns cuidados também até para a gente guardar as nossas pedras. A gente não pode deixar de qualquer jeito, em qualquer lugar, porque a gente pode, sem querer, por não saber, até se prejudicar com o excesso de uma energia específica que não vai ser legal pra gente. Então, o conhecimento é o mais importante, e isso é o meu compromisso, né, dentro do programa Viver Melhor, é trazer o conhecimento para que você também possa usar o melhor dele. Boa tarde, amada. Olha a Andréia dando boa tarde aqui, cheia de coraçãozinho. Boa tarde, lindona. Vamos seguir lá. Hoje a gente vai ter a nossa receitinha, então. Você já compartilhou, Deia? Compartilha aí. Deixa eu compartilhar aqui, que eu não compartilhei hoje ainda. Então, vamos compartilhar, porque hoje as receitinhas aqui, eu trouxe 3 pedras para nós falarmos hoje, 3 pedras curadoras, harmonizadoras. Eu sei que a Andréia que tá aqui, ela também cuida de pets, ela tem lá o espaço em que ela tem um hotelzinho de pets em Porto Alegre. E esse elixir com pedras, com a energia mineral, a gente também pode colocar na água dos nossos filhotinhos. Cachorrinho, gatinho, cavalo, passarinho, hamster, porquinho,
Todos e qualquer animalzinho de estimação a gente também pode harmonizar com o elixir dos minerais, né? Um elixir mineral é muito maravilhoso. Vamos compartilhando aqui. Cristais que curam. Live sobre elixir com cristais. Sempre compartilhando, vamos fazer crescer a nossa informação. Então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de falar sobre o elixir com cristais, para a gente já começar a ir para a parte prática, não perder tempo do nosso programa. Primeira coisa é a qualidade da água, né? Eu sugiro sempre que a gente use água mineral, a gente evite usar aquela água direto da torneira, mas na falta dessa, tudo bem. Então, quanto melhor for a qualidade da água, é claro que o nosso elixir também vai ficar mais potável. Nós sabemos que, dependendo da água que a gente usa, tem ali muitos produtos químicos, tem uma estrutura atômica daquela água um pouco alterada e diferente do que seria o ideal para nós bebermos, né? Então, quanto mais limpa, quanto mais pura a água, melhor o nosso elixir será, né? Eu gosto sempre de usar água mineral quando eu vou fazer elixir. Eu não uso água que eu não sei. Se a gente pega um copo de água da torneira e vai tomar, a gente sabe que tem um gosto forte, às vezes tem uma coloração diferente, então eu não uso esse tipo de água, né? Eu procuro uma outra, mineral, enfim. Primeira coisa é a água, né? Segunda coisa que é importante sobre os cristais, não devemos fazer elixir com pedras brutas. Deixa eu pegar uma pedra bruta aqui que a gente poderia usar. Aqui um quartzo. Essa é uma pedra grandona, né? Eu acho que eu não tenho uma pedra pequenininha bruta. Esse aqui é um quartzo rosa, né? É grandona, mas a gente também tem brutas pequenininhas. Quando eu tenho a pedra bruta, né? Ela pode soltar farelo, ela pode quebrar dentro da água. Então ela é mais frágil nesse sentido, ela também fica mais porosa, então a gente não faz elixir com pedra bruta, sempre vamos preferir usar a pedra rolada, né? Uma pedra ali que já foi, a gente chama de pedra rolada, porque ela já não está mais nesse estado bruto, né? Áspero, ela já está lisinha. Então é muito mais fácil fazer o elixir com a pedra rolada e não é só mais fácil, é mais indicado, tá? Então, segunda coisa é o estado da pedra. Sempre vamos preferir usar a pedra rolada, não vamos usar a pedra bruta para a gente eliminar qualquer tipo de contaminação, da gente beber algum resquício de farelinho daquela pedra que se deteriorou dentro da água. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Terceiro cuidado que é extremamente importante quando a gente fala de elixir mineral, tá? A energia curadora das pedras. Existem pedras que não podem ser colocadas na água, porque soltam elementos, princípios químicos que não fazem bem. Então não é apenas conhecer a energia da pedra e jogar dentro da água e fazer um elixir. Existem pedras que elas soltam componentes químicos que são tóxicos, que são nocivos. O que eu fiz aqui? Hoje eu separei 3 pedras seguras que a gente pode fazer elixir. Então usem essas 3, mas isso não significa que qualquer pedra pode ser feito elixir, então tenham cuidado, né? Quem ficar curioso, quem quiser saber mais, eu sugiro ali procurar o conhecimento de cristais, de cristaloterapia, tem muito material aí disponível. Inclusive no meu canal do YouTube, Cris Couve Terapias Integrais, eu fiz
se eu não me engano, acho que uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu estava morando em Santos ainda, eu fiz uma live só sobre cristais, né? São aí 30, 40 minutos em que eu falei sobre, citei alguns cristais que a gente não deve molhar, não deve colocar em água, enfim. Então, esse assunto é importante para que a gente também não tenha algum tipo de contaminação. Vou dar um exemplo, por exemplo. Esse aqui é uma pedrinha, olha, acho que tá dando para ver aí. Essa daqui é uma pedrinha que mistura quartzo e enxofre. Primeiro que ela tá bruta, né? Então eu já não usaria. Mas mesmo que ela estivesse rolada, eu não colocaria na água para tomar. Então ela pode eliminar sim o enxofre, a gente não coloca na água e muito menos bebe essa água, né? Essa seria uma pedra, mas me venderam como cristal, mas a gente pega essa cor amarelinha aqui, então é preciso ter um conhecimento um pouquinho maior sobre pedras, né? Quando a gente conhece, a gente fica mais segura. Vou pegar uma outra pedrinha. Essa pedrinha aqui, ó. Essa daqui é a mica, né? A gente pode chamar de mica ou cianita, né? A cianita preta ou mica. Essa pedrinha aqui, pode ver que ela é toda folhadinha. Olha que diferente, né? Ela é toda folhadinha. Essa pedra aqui eu não posso colocar na água também. Ela se desmancha na água. Outra linda, tá lá no cantinho, não tá aqui comigo. Eu mostrei no primeiro dia do nosso programa, eu falei um programa inteiro só sobre ela, a selenita. A selenita também é uma pedra que não pode ficar na água. Ela literalmente, ela se desmancha na água. É uma pedra que ela não pode ficar imersa em água, porque senão ela vai se desmanchar e ela vai ficar tóxica para nós usarmos e nós bebermos. Então também não é interessante. Então só para citar alguns exemplos de pedras que estão no nosso dia a dia e que não são todas que a gente pode fazer elixir, tá? Então esse alerta que eu queria dar já no início. Andréia, parabéns pelo programa Cris, trazendo conteúdos maravilhosos, trazendo baita conhecimento, amei esse horário, agora consigo acompanhar. Às vezes as minhas lives, os programas, ou são de manhã bem cedinho, ou são à noite. Nem sempre a gente consegue acompanhar. Esse horário realmente ficou um horário intermediário, que a gente nas nossas tarefas do dia a dia, dá para ligar aqui o rádio, ligar, sintonizar a página do Face e acompanhar, né? Ficou um horário bem bacana, realmente. Vamos começar então. Tô usando como referência a Bíblia dos Cristais. Para quem gosta deste assunto, eu recomendo este livrinho. Esse daqui é o primeiro volume. Nesse primeiro volume, eu vou falar das 3 pedras que nós vamos utilizar hoje, tá? A primeira pedra que eu vou falar é uma super fácil de encontrar, que é o que a gente conhece por cristal, né? E que o apelido dela é cristal, mas o nome dela é um quartzo branco. Deixa eu pegar aqui, eu tenho vários quartzos brancos, eu trabalho bastante com quartzo branco. Tem aqui uma pontinha, isso tudo aqui é quartzo branco, ó. Pedrinha de quartzo branco que eu posso utilizar. Olha esse daqui, mais transparente ainda, né? Existe um quartzo. Esse, quanto mais transparente, geralmente é o que a gente diz, esse é cristal, né? Quando a gente vai comprar um copo de cristal, né? A gente vai comprar utensílios, decoração para casa de cristal, geralmente esse bem transparente, sem nenhum rajadinho por dentro, né? Quanto mais limpinho, a gente diz, né, mais puro ele é. Então a formação dele é diferente. Quem é mais desavisado olha e acha até que é vidro, parece vidro, né?
E quem não conhece pedras tem que ter um certo cuidado. Compre suas pedras, né, de um fornecedor legítimo, de um fornecedor conhecido, de alguém que você confie na procedência das pedras, porque existem muitos locais, infelizmente, eu acredito até que por falta de conhecimento, eu não acredito que vai ser intencional, né, mas acredito que por falta de conhecimento acabam vendendo gato por lebre. Então, às vezes a gente está comprando. Eu já vi muito em relação a obsidiana venderem vidro tingido como obsidiana. Né? Até porque a obsidiana é uma pedra que não é tão das mais baratinhas. É uma pedra. A obsidiana, na verdade, é uma formação da lava vulcânica que entra em contato com a água fria, e o choque térmico da lava vulcânica com a água faz aquela lava se petrificar a ponto dela chegar nessa formação que a gente conhece por obsidiana negra. Então ela fica vitrificada, literalmente. A impressão é que ela é um vidro, mas ela não é vidro. Tá? Então a composição atômica dela é completamente diferente. Então é importante nós reconhecermos a origem, tá, dos nossos fornecedores que vão atestar as pedras. E com o cristal não é diferente, para você não comprar vidro achando que é cristal puro, transparente. Tá? Essa aqui é uma ponta de cristal, olha. Ele é um cristal que a gente chama, é um bastãozinho, né? Biterminado. Tem uma ponta de um lado e tem uma ponta do outro lado. Então, aqui a pontinha e aqui, olha, a outra pontinha. Ele é um cristal, um quartzo biterminado. É muito comum, cada vez mais a gente está vendo aí, eu acompanho na internet, os locais vendendo, né? Vendendo as garrafinhas de vidro com as pirâmides ou as torres de pedras, né? Torre de cristal, torre de quartzo verde, quartzo rosa, de ametista, aquelas torres de pedras. A gente pode usar também as torres. Por que eu não trouxe aqui as torres? Porque geralmente elas são mais caras e mais difíceis de se encontrar. E a gente faz o mesmo elixir com as propriedades minerais usando os cristais dessa forma, tá? Então, pra gente, no nosso dia a dia, é possível usar desta forma as pedras para fazer elixir? Sim, tá? Tem diferença? Tem diferença, né? Quando a gente usa torre, ali a gente tem ali o formato de lapidação da pedra, ela vai trazer um componente diferente, vai ser um potencializador, mas não invalida o efeito de fazer o elixir com uma pedra rolada aleatória, sem aquela formação específica, tá? Então fiquem bem tranquilos, pegue o seu cristalzinho, o seu quartzo branco para fazer o elixir. Então como é que eu faço? Garrafinha de água, bem simples, gente. Garrafinha de água, a minha pedrinha, lavem, né? A gente vai beber essa água, então lavem água, sabão, aqui rapidinho, não precisa deixar de molho, nada. Não coloquem pedra no sal grosso, gente. Não usem sal grosso, é uma agressão para pedra, tá? Para energia mineral, para o cristal. Não há necessidade de usar sal grosso nas pedras, tá? Eu vejo muitas pessoas falando sobre limpeza de pedras e dizem assim, é só botar de molho no sal grosso que limpa. Não é necessário, tá? Então, água corrente, ela limpa as pedras, além de higienizar mesmo, né? Então, coloco essa pedrinha na água. Então, ó, eu tenho o quartzo
na minha jarrinha de vidro. Usem jarra de vidro, tá? Ou de cristal, ou de porcelana. Não usem plástico, não usem acrílico para fazer esse trabalho, tá? Vidro, cristal ou porcelana. Não usem plástico nem acrílico para fazer o elixir, para manter o elixir, tá? Vamos falar da propriedade do cristal. Importante a gente saber para que serve, né? Então, propriedade do cristal. E aqui o quartzo, né? Vou falar dos quartzos em geral. O quartzo é um dos mais poderosos agentes de cura e amplificadores de energia do planeta. Graças à sua forma cristalina, única, espiralada e helicoidal, é a classificação da pedra, né? A forma de crescimento dela. Encontrado no mundo todo, absorve, presta atenção nisso, absorve, armazena, irradia e regula a energia. Então ela absorve, armazena, irradia e regula. A gente costuma dizer, né, que o cristal ou o quartzo é a pedra da memória do planeta. Tudo que existe, ela absorve, armazena, irradia e regula. Então ela tem o conhecimento de tudo o que existe no planeta, que já existiu. Não é à toa, lembra lá dos contos, das historinhas infantis, que as bruxas tinham as suas bolas de cristal, e as bolas de cristal tudo revelavam, né? O cristal, no formato esférico, ele tem o potencial de armazenagem de todas as memórias de tudo que existe no planeta, tá? Isso é real, gente, isso não é brinquedo, né? E também é um instrumento excelente para desbloqueios. Todo tipo de desbloqueio de energia o cristal faz. Então, o cristal, para atuar na nossa vida, é um curador, um regulador por excelência. Ele é muito utilizado em práticas terapêuticas, né? Então, quando eu precisar encontrar respostas, ele não tem todas as informações dentro dele. Então, quando eu preciso encontrar respostas, visualizar caminhos, quando eu preciso regular as minhas energias, quando eu preciso ter compreensão das coisas, cristal, ó, é maravilhoso para isso, tá? Quando as agulhas de acupuntura são revestidas de quartzo, seus efeitos aumentam em 10%. Então, quem pratica acupuntura sabe que tem agulhas que as pontas são revestidas de quartzo. Aumenta, potencializa o efeito da acupuntura. Como demonstrado pela câmera Kirlian, a câmera Kirlian é uma câmera fotográfica que consegue captar o nosso magnetismo. Então, ela em cores, ela apresenta a nossa aura, que é esse campo de energia que se sobrepõe ao corpo físico, a energia que a gente irradia e que a maioria de nós conhece como aura. Isso é tecnologia, gente, isso existe. Tá? Isso não é mito, não é misticismo, não é esoterismo, é fato, é tecnologia. Então, as câmeras Kirlian, né, quando... deixa eu ver, me perdi. Quando seguramos um cristal de quartzo na mão, o nosso campo biomagnético dobra de tamanho. E como é que a gente sabe que dobra de tamanho? Porque essa tecnologia da câmera Kirlian, ela capta, ela fotografa esse campo magnético que se cria ao nosso redor. Ele intensifica o teste muscular e protege contra a radiação. Sabe pessoas que passam por tratamento de câncer? Animaizinhos de estimação, que passam por tratamento de câncer e que precisam fazer aquele tratamento de radiação, a radioterapia.
Então eu lembro, eu passei com o meu avô teve câncer de pulmão e eu várias vezes o acompanhava no hospital quando ele ia fazer as aplicações de radioterapia, né? Isso há mais de 20 anos atrás, de 25 anos atrás, né? Hoje já mudou muito, já tá muito melhor esse tipo de tratamento, mas na época o meu avô ficava descamando, ele fazia aplicação, né, no peito, nas costas, né, era feito nas costas, e o peito ficava avermelhado e as costas queimadas, né. Então, o efeito da radiação no corpo, quando a gente vai fazer raio-x, né, que a gente coloca colete, né, que o técnico do raio-x, ele coloca aquele colete de chumbo para não receber a radiação. O cristal, ele também é um excelente equilibrador desses campos de radiação. Então, para quem estiver passando por esses tipos de tratamentos, vale a pena usar esse elixir com cristal e até dormir com cristal próximos da sua cama, né? Passar ali o período da noite sendo limpo pelo cristal. Tem diversas formas da gente trabalhar com ele. O quartzo gera eletromagnetismo e dissipa a eletricidade estática. Sabe aquele quando a gente encosta numa pessoa e a pessoa dá choque? Tem a eletricidade, né, que passa. Quando a gente coloca o braço perto assim de equipamento eletrônico, coloca na frente da TV, né, e o pelinho sobe, aquilo ali é eletricidade estática. Então, o quartzo ele é capaz de eliminar esses campos de eletricidade estática. Esse cristal atua no nível vibracional e sintoniza a energia específica requisitada pela pessoa que necessita de cura ou que está realizando o trabalho espiritual. Por que o quartzo é um coringa? Porque dentro dele todas as informações existem. Todas as energias existem dentro do quartzo. E ele ele capta facilmente o nosso padrão de pensamento e de sentimento. Então, quando eu pego, deixa eu abrir aqui para não sair na minha página. Quando eu pego esta água com este quartzo, né, e vou aqui fazer a ativação do meu elixir, não é simplesmente jogar a pedra aqui e deixar. A gente pode potencializar esta energia mineral. Então, eu seguro este jarro, posso segurar a pedra antes e eu vou aqui fazer a minha mentalização e os meus pedidos. E eu vou pedir pela cura do meu corpo físico, a cura das minhas emoções. Eu vou dizer: tira de dentro de mim esse medo, tira de dentro de mim o ciúme que está atrapalhando o meu casamento, traz para minha vida, né, o equilíbrio, traz a consciência, traz a cura do meu coração, traz a saúde para o meu corpo físico, né, me ajuda a me livrar dos meus pensamentos negativos, da minha tristeza, da minha angústia. Aqui eu peço, o que é esse pedir? Eu estou emitindo um campo de energia eletromagnética, elétrica pelo pensamento, magnética pelo sentimento. Este cristal tem a capacidade de se agregar, ele pega esse nosso campo eletromagnético e consegue transmitir aquela energia de cura necessária que ele tem dentro dele para essa água. E depois, quando eu for beber essa água, eu vou estar bebendo o próprio remedinho, né? Eu estou bebendo ali o elixir. Não vou chamar de remédio, senão os médicos vão vir atrás de mim. Mas eu estou bebendo aqui um elixir que vai me ajudar naquelas situações em que aqui eu vim e mentalizei, né? É como se a gente estivesse dizendo: o quartzo me ajuda nisso. E aquele componente divino que tem nesse elemento mineral vai atuar e vai trazer para a gente aquela energia necessária e importante para nós, tá? Esse é o princípio do trabalho e da ativação do nosso elixir.
A nível espiritual, esse cristal eleva a energia ao nível mais elevado possível, contendo todas as cores. O quartzo incolor trabalha em todos os níveis do ser. Então eu poderia usar um quartzo verde, eu poderia usar um quartzo rosa, eu poderia usar um quartzo azul. Eu posso usar o quartzo nas suas todas as variações de cores. Entretanto, se eu sei que o quartzo branco ele vai atuar em todos os sentidos da minha vida, a gente pode fazer só com o quartzo branco. Eu não preciso ter todos os tipos de quartzo. Eu posso usar só esse branquinho que a gente chama de cristal, né? Então, ou transparente ou mais leitosinho, mais branquinho, porque dentro dele ele vai atuar em todos os sentidos da nossa vida, tá? O quartzo purifica os órgãos e corpos sutis, age como um profundo purificador anímico, conectando a dimensão física com a dimensão mental. Por isso que eu falei antes, né? Quando a gente está precisando buscar caminhos, encontrar soluções, ter boas ideias, quando a gente precisa aquietar o nosso campo mental, né, sintonizar os nossos pensamentos, para aquelas pessoas às vezes que ficam tão voando nas nuvens, diz assim, vem para o equilíbrio, ou para aquela pessoa que está sem ideia nenhuma, sem inspiração nenhuma, olha, conecta com os teus campos mentais de pensamento, né? Ele é um grande harmonizador nesse sentido. No nível mental, já que a gente está falando dele, o quartzo ajuda na concentração, desbloqueia a memória, é um grande poupador de energia. Fixado à bomba de combustível do carro, o quartzo pontudo, que é aquele, né, com uma pontinha, o quartzo pontudo reduz o consumo de energia. Então, ali se eu coloco na bomba de gasolina, ele vai ajudar a poupar, a economizar aquela gasolina. Ele cria um campo de energia que potencializa o uso daquele combustível. Então, dica aí para quem dirige, para quem consome muito, então, acoplar aí próximo ao motor do carro, acopla no capô do carro, um quartzo com ponta, né? Essa ponta ali direcionada para o motor. Vai ser aí uma ajuda e tanto. E é um teste, né? Vamos ver se isso funciona mesmo. Vocês vão ver que funciona. As pontas do quartzo têm tamanhos diferentes, dependendo da rapidez com que se formam. O formato de cada ponta tem um profundo significado. E aí a gente tem um campo de estudos dentro da cristaloterapia que vai compreender esses estudos. Aí até os cristais mestres, dependendo do tamanho da ponta, da angulação, né, de quantas facetas essa ponta apresenta, né? Tem pontas que tem ali praticamente só 4 facetas, tem pontas de cristal que tem 5, 6, 8 facetas. Então tudo isso tem um sentido, tem um significado e um campo de energia que envolve essas formações, tá? O quartzo é um mestre de cura que pode ser usado em qualquer problema de saúde, estimula o sistema imunológico, tá? Restabelece o equilíbrio do corpo, excelente para queimaduras. O quartzo harmoniza os chakras e alinha os corpos sutis. É uma pedra coringa para a gente ter em casa e usar para nós e para nossa família, tá? Então, já ensinei como colocar pedrinha, como ativar e direcionar o trabalho com o quartzo. Eu trouxe 3, eu estou olhando aqui o tempo, ainda temos tempo. Vamos ver se tem alguma perguntinha aqui. Tem como nós, leigos, saber como identificar uma pedra verdadeira? É muito difícil, Andréia, tá? Porque cada pedra tem a sua característica própria. Então, quem realmente não estuda as pedras, é difícil identificar. Eu tenho que conhecer, eu tenho que saber, né? Se eu não conheço, é difícil identificar se é uma pedra verdadeira ou não. Por isso que é muito importante quando a gente vai comprar pedras, principalmente quando a gente vai usar pedras para esse fim,
como a gente está fazendo aqui, que é usufruir a energia da pedra, ela precisa estar no seu estado puro, ela não pode ter sido alterada, modificada e muito menos ser falsa, né? Ser feito de um outro elemento que não é aquele elemento da pedra. Quem compra pedras, por exemplo, daquelas indústrias que fabricam para bijuterias, muitas pedras a gente compra achando que é pedra verdadeira e ela é sintética. E ela é, olha, ela passa por pedra verdadeira, porque são aquelas pedras sintéticas que são produzidas para bijuteria. Aí às vezes a gente, até a bijuteria, a gente compra como semi-joia achando que é a pedra verdadeira. Quando a gente vai ver, não é. Aí um tempo de uso, vai lavando, ela vai se desgastando e a gente percebe que não é. Então, até para quem conhece pedra, às vezes é difícil, imagina para um leigo, porque tem que conhecer as características. Eu vou mostrar aqui a ágata. Eu trouxe 3 tipos de ágata. Uma verdadeira e 2 ágatas que a gente chama de tingidas. A ágata é uma das pedras mais fáceis e mais baratas da gente encontrar no mercado. Existem ágatas de diferentes cores e variações, e a grande maioria de ágatas que a gente conhece no mercado, elas são tingidas, elas passam por um processo químico. A pedra ágata é ágata, só que para ter aquelas cores tão lindas e brilhantes e diferentes, muitas indústrias fazem um processo de tingir a pedra natural ágata. Para nós, terapeuticamente falando, as ágatas que passam e toda outra pedra, né, que passa por esse processo químico, ela deixa de ter aquele valor energético, tá? Então, a gente não vai usar as pedras também que passam. Eu vou mostrar aqui a ágata tingida. Vamos ver se tem mais perguntinhas. Olha o Max Lourenço, oi! Olá, seja bem-vindo. Aqui. Então vamos falar da ágata, já que eu comecei falando dela, né? Essa daqui eu trouxe, olha, 2 ágatas. Essa daqui é uma ágata natural, tá? Olha a corzinha dela. É o tipo de ágata mais fácil da gente encontrar, mais barata, ó. Ela é ranjadinha, ela tem uma transparência. Tá? Essa daqui é uma ágata sem processo químico, sem tintura, ela só está rolada, né? Então ela fica meio transparente. Esta daqui, deixa eu pegar uma outra até mais fortezinha que essa. É muito bonita, gente. Só que ela é tingida. Vamos ver, eu tenho várias ágatas. Vamos pegar uma mais clarinha aqui, ó. Essa daqui é a ágata. Só que olha a cor dela, olha esse rosa. Um rosa pink, né? Um magenta. Ó. Essa daqui é uma ágata que a gente chama de ágata tingida. Para ficar com essa coloração rosada, ela passa por um processo químico que vai alterar a cor dela, né? Essa ágata eu não posso fazer elixir, a ágata tingida. E a gente diz assim, Cris, mas eu fui lá na loja, eu perguntei se era ágata, e ele disse, é ágata, e é ágata. Só que não é ágata natural, ela já passou por esse processo de tingimento, porque a ágata não tem essa cor magenta, rosa, pink, desse jeito. Isso é um processo artificial de pintura, tingimento. Isso não serve para nós, tá? Aqui dentro do nosso trabalho. Então, aqui a ágata que a gente vai usar é sempre a natural. Eu trouxe um outro exemplo de outra ágata. Deixa eu ver, eu tinha mais um aqui. Vamos ver se eu acho rapidinho aqui. Essa daqui tá bem escurinha, ó. Esse aqui é um outro processo de tingimento. Não sei se vai dar para ver bem a cor. Esse aqui é um azul profundo, um azul escuro. Ó.
Essa é uma ágata, também é a pedra ágata, mas passou pelo mesmo processo que aquela rosa pink passou. Essa aqui ela passou pelo processo de tingimento para ficar assim, um azul profundo, um azul escuro, e fica lindíssimo, né? E quando elas estavam novinhas eram mais lindas ainda, mas elas já estão comigo há alguns anos. Então, ela vai perdendo a cor. É uma característica também. A pedra natural, ela não vai perdendo a cor. Ela não vai ficando opaca com o tempo, né? Então, a gente consegue observar bem quando a pedra é tingida no uso. Mas para quem não conhece e vai na loja e pergunta, isso aqui é ágata? A pessoa vai dizer, sim, é ágata. E é, né? Mas perdeu a propriedade natural, da energia natural da pedra pelo processo químico pela qual passou. Ela não foi simplesmente cortada, lapidada, né, rolada, que é a lapidação da pedra. Não, ela passou por outros componentes químicos. Mas já que estamos falando da ágata, vamos falar aqui do que diz a Bíblia dos cristais sobre a ágata. Atributos dessa pedra linda, né? Formato de cristais de quartzo microscópicos com padronagem em bandas, que são esses rajados, né? As ágatas são pedras que promovem o ancoramento de energias e proporcionam equilíbrio emocional, físico e intelectual. Equilíbrio emocional, físico e intelectual. Portanto, de pensamentos, né? De aquisição de conhecimento. Gente, a ágata é a pedra para todos aqueles que estão se desenvolvendo. Todos nós, né? Mas principalmente crianças e adolescentes, né? Quando eles precisam enfrentar principalmente aqueles tempos de transição, promovem o equilíbrio emocional, físico e intelectual. Sabe as crianças quando estão passando de fase, né? Estão entrando na escola, é o primeiro ano na escola, precisam se adaptar, precisam desse equilíbrio, tanto de físico, é uma nova rotina, precisa às vezes levantar num horário que não estava acostumado, precisa almoçar num horário que não estava acostumado, precisa enfrentar uma nova rotina, são desafios físicos, desafios emocionais, né? Num outro estilo, numa outra forma de vida. Adolescentes, que a gente tem a mania, triste mania, de chamar adolescente de aborrecente. Eu sugiro, nunca mais façam isso, porque é um crime que a gente comete com esses nossos irmãozinhos que estão passando por essa fase, né? De olhar para um adolescente e dizer, esse é aborrecente, a gente rotula esta vida, né? Faz um elixir de ágata e dê para este adolescente, né? Para ajudá-lo a ter equilíbrio, harmonia durante toda a transição hormonal que a própria puberdade faz acontecer conosco, né? Quem já teve, quem passou por problemas hormonais na vida adulta, consegue sentir na pele o transtorno que é quando os nossos hormônios estão em ebulição, né? Aí a gente volta lá para a adolescência, puxa, é verdade, olha que bagunça, né? Eu escuto de muitas colegas, clientes que chegam aqui, principalmente mulheres, né? O público que procura psicoterapia, a maioria são de mulheres. E mulheres têm muita oscilação, às vezes, hormonal. E eu vejo os relatos que eu escuto, né? O que eu vejo aqui, cansaço, né? Problemas de cansaço, de sonolência, de falta de vontade. Às vezes, né, a pessoa não quer fazer nada e quando ela diz assim, Cris, eu achei que eu estava depressiva e quando eu fui ver não era depressão, era desequilíbrio hormonal. E a gente olha lá para os nossos adolescentes que têm esses mesmos sintomas, né? Os hormônios estão à flor da pele, alterando todo o sistema. A ágata é um excelente tratamento, essa pedra para fazer elixir para todas essas situações. Então aproveite você e para os nossos adolescentes, crianças, todos os períodos de movimento e de adaptação.
A ágata tem o poder de harmonizar o yin e yang, que são as nossas polaridades positivas e negativas. A força do equilíbrio do universo. Por ser uma pedra calmante e suavizante, ela tem uma ação paulatina, ou seja, eu não vou tomar o elixir de ágata hoje e vai acontecer um milagre amanhã. O efeito dela é gradativo. Então, quanto tempo eu tenho que tomar um elixir? Tome pelo menos 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Tome, faça o elixir. Faz um dia sim, um dia não. Toma hoje, depois eu tomo depois de amanhã, né? Faz assim, um vidrão, aqui tem 1 litro, né? Faz 1 litro e toma todo esse litro no dia. Vai tomando ao longo do dia. Eu trouxe até uma garrafinha pequenininha, ó. Essa aqui é uma garrafinha que eu uso quando eu faço curso, treinamento, quando eu tô trabalhando. Quem já frequentou aqui meus cursos sabe que eu sempre tenho a minha garrafinha de água. Essa aqui é uma garrafinha verde, a gente trabalha também com a cromoterapia e eu posso colocar a pedrinha aqui dentro dessa garrafa, cheia de água. Eu faço a ativação e tomo essa garrafinha. Essa aqui tem meio litro, aquelas garrafas de suco de uva, sabe? Eu adoro aqueles suquinhos de uva, eu guardo as garrafinhas para fazer elixir, maravilhoso. Então aqui tem meio litro de água. Quem já fez curso comigo sabe que numa aula de 2 horas de duração é no mínimo meio litro de água. Para mim é natural. Se você não está acostumado a beber água, vai ser até bom fazer o elixir, porque aí você se obriga a beber água, né? Vamos lá na ágata. Do ponto de vista psicológico, a ágata promove uma suave aceitação própria do eu, estimulando a confiança em nós mesmos. Então, quem às vezes falta um pouquinho de autoconfiança, falta segurança naquilo que eu sei, naquilo que eu sou, a ágata promove essa autoconfiança. E é a pedra do momento, né? Porque quantas e quantas vezes a gente não se sente capaz, a gente não confia naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente já estudou, naquilo que a gente conhece, não confia nas nossas intuições, né? Então é a pedra da autoconfiança nesse sentido, porque ela aproxima, faz com que a gente passe a aceitar melhor quem nós somos, do jeito que somos, né? Também é uma pedra que eu gosto muito de trabalhar para adolescentes que sofrem daquelas, como é que é o nome? Não vou lembrar agora, fugiu. Dismorfismo corporal. Aqueles adolescentes que não aceitam o seu próprio corpo, que não se veem como realmente são, né? Meninas que olham para si, são magrinhas e se veem gordas, né? Ou o contrário, são bonitas e se acham magra demais, ou estão bem de saúde, acham que tem alguma coisa horrível no seu corpo, né? Que tem dificuldade de autoaceitação. Os rapazes, quando começam ali a ter uma alteração do corpo, a mudar o corpo, que também tem dificuldade de aceitar essa mudança. Ah, porque meu nariz é muito grande. Ah, porque meu cabelo é muito fino. Ah, porque eu tenho cabelo crespo. Ah, porque eu tenho cabelo liso demais, e assim por diante. Então a ágata promove esse aceitar o próprio eu, do jeito que eu sou, né? Ela ajuda também na análise de nós mesmos, na percepção de circunstâncias ocultas, levando-nos a prestar atenção a qualquer indisposição que esteja interferindo no nosso bem-estar. Então a gente começa a prestar atenção. Quantas vezes a gente deixa para ir procurar ajuda, para entender coisas que se passam na nossa vida só depois de quando o problema está muito grande. Assim, poxa, se eu tivesse compreendido isso antes, né? A gente tinha tratado antes. Então a ágata nos ajuda muito nisso. Intensifica as faculdades mentais ao mesmo tempo em que melhora a concentração, a percepção, a capacidade analítica, facilitando a descoberta de soluções práticas, né? Então, quando a gente precisa ver alternativas de forma prática e consciente, a ágata nos ajuda. Problema de memória,
Quando a gente sabe, às vezes eu me sinto assim, frustrada. Eu saio daqui da minha sala de trabalho e vou lá na cozinha, e quando eu chego na cozinha, mas o que eu vim fazer aqui? E não lembro, não sei o que eu fui fazer na cozinha. Aí eu tenho que voltar aqui na minha sala para refazer meus passos para... Ah, não, eu ia pegar água para beber, uma coisa boba. E aí, tá, vou na cozinha de novo. Então, a Ágata ajuda a fortalecer, né, esses sistemas de memória e de conexão com o nosso presente. Do ponto de vista emocional, esse cristal transmuta a negatividade e a amargura, vai atuar bastante naqueles sentimentos de amargura, mágoas ocultas, daquilo que está oculto, que a gente não consegue enxergar. Ela expurga a raiva reprimida, promovendo o amor, estimulando a coragem para recomeçar. É muito comum que as pessoas, quando a gente fala de amor e amorosidade, a pessoa vai direto para o quartzo rosa, que é a pedra da amorosidade, né? E tem situações que estão tão enraizadas, tão profundas nesse sentido de mágoa e amarguras guardados, que a ágata, nesse sentido, acaba fazendo um efeito mais rápido, mais eficaz que o quartzo rosa. Por isso que foi uma pedra-chave. Eu peguei 3 pedras-chaves que ajudam a gente a trabalhar vários campos da nossa vida, né? A ágata atua bem nessa limpeza emocional, tá? Trazendo segurança, trabalhando as energias de traumas emocionais vividos, né? Dissipando aquele nervosismo, aquela tensão interior que a gente tem. Já do ponto de vista espiritual, a ágata eleva a consciência e conecta com a consciência coletiva. Pessoas, sabe, que precisam sair dali do seu próprio umbigo, aqueles egocêntricos, aqueles que ficam, o meu sofrimento. Eu conheço uma pessoa, uma pessoa relativamente próxima a mim, que é uma linda, um coração generosíssimo. Se ela tiver que tirar a roupa do próprio corpo para te dar, ela vai tirar a sua própria roupa e vai te dar. Então é uma pessoa generosíssima. Só que ela tem ali, em algum sentido, sabe, a doença dela é mais dolorosa, a tristeza dela é mais triste, a decepção dela foi maior do que a tua. Então tudo ali, né? Ai, porque o meu marido fez isso. Ai, mas minha filha fez aquilo. Tudo, sabe? Tudo vira um drama em torno do seu próprio umbigo, né? Então, para essas pessoas, a ágata ajuda muito a se libertar disso e a se conectar com a consciência coletiva, né? O bem coletivo. Portanto, estimula a solidariedade, estimula o trabalho em equipe. Às vezes dá vontade, né? Eu fico pensando, nossa, quantas empresas que eu trabalhei em que tinha que ter, né, uma pedra de 3 quilos de ágata dentro do bebedouro da empresa, para ajudar pessoas, os colegas de trabalho, a trabalharem mais em equipe, a não olharem só para o seu pedacinho, a compartilharem, ajudarem o colega, né? Às vezes a gente tem irmãos, não sei, para sua família, né? Tem filhos, e a gente vê às vezes a competição, a dificuldade de trabalhar no coletivo. Faz um elixirzinho de ágata e começa a água que você distribui para os seus filhos, a elixir de ágata, né? Para ir trabalhando essas conexões, essas harmonizações, tá? Estimula a contemplação silenciosa e a assimilação das experiências da vida, promovendo o crescimento espiritual e estabilidade interior, né? Para todo mundo que me diz, não consigo meditar, não consigo aquietar minha mente, para os hiperativos, né? Você que, se você é hiperativo, se você tem alguém na sua família que é hiperativo, que precisa de uma forcinha, de uma ajuda da natureza para acalmar, né? Para se conectar com esse nível de tranquilidade,
use o elixir com a ágata, ela vai ser maravilhosa para isso, tá? Além de estabilizar a aura, né, o nosso campo de energia que nos recobre, tem um efeito purificador. Essa pedra ela também é capaz de curar os olhos, o estômago, o útero, sistema linfático. Tá? Então, quem precisa dar uma renovada aí em todo esse sistema linfático, ela ajuda bastante. E aqui vai falar de várias ágatas diferentes, né? Enfim, são os poderes curativos da ágata em geral. E vamos ver aqui o nosso tempo. Vamos ver, teve mais alguma? Olha, o Maurício entrou, a Jurema, a Ieda. Quem é que tá aí comigo? Não sei, eu vi que eles entraram aqui. Beijo, beijo todo mundo que entrou. Então, não deu para falar do jaspe. Eu vou falar do jaspe amanhã, tá? O mais importante de hoje, eu queria ensinar você a fazer o elixir, a ativar o elixir. Eu falei hoje do cristal e da ágata, que são duas pedras maravilhosas, extremamente curadoras, e o seu campo de energia atua em nós, no nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual, né? E eu gosto de usar a Bíblia dos Cristais porque vocês viram, né? Ela vem trazendo exatamente os campos de energia assim, separadinho. Fica tão fácil da gente se conectar com a informação. Então, sugiro isso. Você que esteve aqui, muito obrigado por participar do nosso programa de hoje. Vamos continuar juntos amanhã. No iniciozinho do programa de amanhã eu vou falar do jaspe, que também é uma pedra, olha, supimpa, maravilhosa para a gente trabalhar com elixir. Então amanhã a gente começa falando da pedra jaspe e continua o nosso assunto de cura com os cristais, cristaloterapia, para você viver melhor, você e a sua família, todos aqueles que te rodeiam. Um grande beijo, curte aqui a Rádio X40, compartilha, que senão depois puxa minha orelha. Cris, tu tem que dizer que tem que compartilhar. Eu sempre esqueço, tem que compartilhar. Eu também esqueci durante o programa, tô falando só no final, né? Mas vamos lá. Andréia, beijo, grande beijo no coração e até amanhã, Rádio X40, a 1h da tarde, com o programa Viver Melhor. Grande beijo e até lá.